E aí, pessoal? Hoje vamos dar continuidade ao livro. Capítulo 5. Nós queremos que você fique rico. A visão de Robert. Quando Charles Wilson, na época presidente da General Motors, foi indicado para o cargo de secretário da Defesa, em 1953, perguntaram-lhe se ele poderia tomar decisões que causariam impactos adversos sobre a GM. Ele disse que sim, mas que não conseguia imaginar uma situação desse tipo, pois eu sempre pensei que o que era bom para o país era bom para a General Motors, e vice-versa. Desde então, às vezes o 10º presidente da GM é lembrado por ter dito essa frase. Mas a mensagem de Charles Wilson era, sem dúvida, muito mais complexa. O que ele quis dizer é que dois gigantes, a GM e os Estados Unidos, estavam entrelaçados. Isso ainda continua valendo, embora não da mesma maneira que naquela época. A General Motors está em dificuldades, da mesma forma que os Estados Unidos. Os problemas da GM advêm do fato de os carros não serem tão bons quanto deveriam ser. Há anos a empresa tem problemas de gestão. Como os Estados Unidos, vive de seus êxitos do passado, o que torna os problemas ainda mais sérios, em vez de resolvê-los. Um exemplo da má gestão da GM no passado pode ser encontrado no livro Buffettology. Segundo Mary Buffett, o mesmo fenômeno pode ser visto nos registros financeiros da General Motors Company, que indicam que entre o início de 1985 e o final de 1994 a empresa ganhava cerca de $17,92 por ação e pagava dividendos de aproximadamente $20,62 por ação. Durante esse mesmo período, a empresa despendeu cerca de $102,34 em melhoria na estrutura de capitais. Você deve estar se perguntando se os ganhos da General Motors durante esse período eram de $17,92 por ação e ela pagava dividendos de $20,62 por ação, de onde vinham os $2,68 pagos em dividendos e os $102,34 gastos em melhorias na estrutura de capitais. Esse pequeno exemplo não leva em consideração a perda da fatia de mercado pela GM, o número de empregados que não estão trabalhando, mas recebem salário, os planos de previdência descapitalizados e o passivo em assistência médica. Em outras palavras, exatamente como os Estados Unidos, o maior fabricante de veículos do mundo está à beira da falência. O que é bom para a GM obviamente também é bom para a América, mas estamos em condições de pagar o preço. O indivíduo que analisa os números da GM não precisa ter MBA em matemática para entendê-los, os conceitos aprendidos até a 6ª série são suficientes. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: como uma empresa que ganha $17,92 por ação pode pagar dividendos de $20,62 por ação e continuar operando? Qualquer criança sabe que se você tiver $17,92 nas mãos não conseguirá extrair $20,62 dessa quantia. A pergunta seguinte é: como uma empresa pode gastar $102,34 por ação se ela ganha apenas $17,92 por ação? Uma vez mais, um garoto de 12 anos pode dizer que, se você está gastando $102,34 quando ganha apenas $17,92, não está administrando bem seu dinheiro. Isso simplesmente não faz sentido. Porém, embora não faça sentido, milhões de pessoas estão investindo na GM, apostando sua aposentadoria no futuro da GM e dando ouvidos a corretores e planejadores financeiros que as aconselham a investir em empresas que negociam ações de primeira linha, também conhecidas como blue chips,
como a GM. Como é possível ser tão ingênuo? E eu respondo: falta de educação financeira. Talvez Warren Buffett tenha outra resposta para essa pergunta. Veja esta citação dele. Para mim tem sido muito útil que dezenas de milhares de alunos, recém-saídos de escolas de administração, tenham aprendido que não adianta nada pensar. Essa citação talvez explique por que uma empresa como a GM, que conta com milhares de funcionários inteligentes, pode tomar decisões financeiras tão equivocadas. Buffett disse também: se matemática complexa fosse necessária, eu teria de voltar a entregar correspondência. Nunca senti necessidade da álgebra. Creio que o que ele quer dizer, em outras palavras, é que enriquecer é uma questão de bom senso, que exige apenas matemática simples. E isso levanta outra questão óbvia. Como é possível que tantas pessoas instruídas sejam persuadidas a investir em uma empresa que usa uma matemática confusa em vez de uma matemática lógica? Eis uma citação de Buffett que parece apropriada. Wall Street é o único lugar do mundo em que as pessoas vão de Rolls-Royce à procura de orientação de pessoas que andam de metrô. Oportunidade. Recentemente, Warren Buffett apareceu de novo nas páginas dos jornais. Ele gostou de uma entrevista que assistiu na televisão com Rich Wagoner sobre a GM. Para demonstrar seu apoio, Buffett pediu à filha para comprar um novo Cadillac para ele. Esse gesto gerou algumas perguntas e muita especulação. Os bloggers estavam muito ativos e publicaram alguns dos seguintes comentários. A compra de um Cadillac significa que Warren Buffett mudou seu modo de pensar sobre a GM. Deve ser hora de comprar ações da GM. Com as ações da GM tão em baixa, ele está apenas capitalizando sobre os bons preços dos Cadillacs. Embora a GM esteja em dificuldades, Warren Buffett acredita em comprar produtos americanos. Warren Buffett tem feito comentários sobre o fato de que os indicadores financeiros da GM são muito elementares. Ele está de olho no preço das ações, esperando que caiam para que ele possa arrematá-las e comprar a empresa por um preço justo. Quais desses comentários você acha que são verdadeiros? Talvez todos, talvez nenhum. Talvez seja mais interessante aprender a fazer sua própria análise sobre a situação financeira da GM. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos. Donald Trump e eu estamos muito preocupados com o futuro deste país. Sabemos que algo está errado, assim como sabemos que algo mais além dos carros está errado com a GM. Receamos que os Estados Unidos e suas riquezas estejam sendo muito mal administrados, da mesma forma que a GM. Embora participar de jogos com números realmente beneficie os ricos, tornando-os ainda mais ricos, quem arca com o preço são a classe pobre e a classe média. Se você esteve em Detroit, cidade em que fica a sede da GM, recentemente, sabe que o lugar parece um cemitério. Muitas cidades e empresas estão desaparecendo. À medida que as empresas desaparecem, o preço dos imóveis cai, e as famílias são prejudicadas de muitas formas, não apenas financeiramente. Portanto, será que o que é bom para a GM é bom também para a América? Será que Detroit é um exemplo da futura América? Detalhes sobre a mentalidade de ter direitos adquiridos. Tanto Donald como eu pensamos que as pessoas se tornaram apáticas. Isso não significa que não trabalhem com afinco. O que queremos dizer com a expressão apáticas é que elas passaram a esperar que o governo lide com seus problemas e conserte o futuro. Passamos a ter muita fé nos políticos e burocratas. Muitos problemas que hoje enfrentamos não podem ser resolvidos pelo governo, pois sua resolução está além do poder de qualquer governo. Essa é uma verdade universal.
Os indivíduos desenvolveram a mentalidade de que têm direitos e estão esperando algum tipo de ajuda por parte do governo. E isso inclui os ricos. Muitas grandes empresas são subsidiadas pelo governo. Muitas fazendas e agricultores não teriam sobrevivido sem a ajuda do governo. Quando se trata de benefícios da aposentadoria, o presidente, os deputados e os senadores esperam receber dinheiro do governo depois que se aposentarem. Portanto, quando falo sobre a mentalidade de ter direitos adquiridos, não estou me referindo apenas aos pobres. Na verdade, uma quantidade muito maior de dinheiro do governo está indo parar nas mãos dos ricos do que dos pobres. Recentemente, o senador Randall Cunningham, ex-piloto da Marinha Norte-Americana, combatente da Guerra do Vietnã e exímio instrutor, foi julgado e condenado à prisão por aceitar suborno. Embora ele admitisse a culpa e fosse condenado, continua a receber uma aposentadoria paga pelo Congresso, além de sua pensão da Marinha por conta de sua aposentadoria. Isso significa que, mesmo que você seja condenado por um crime nos Estados Unidos, ainda assim terá direito à ajuda do governo. Os sistemas de previdência social e assistência médica estão atravessando dificuldades, mas, mesmo assim, milhões de indivíduos continuam a contar com esse direito. Quando o presidente Bush tentou reformar a previdência social privatizando-a, a intensa reação negativa da população americana é um exemplo de como todos adoram os cheques que recebem do governo. A tempestade perfeita. A resolução dos problemas financeiros que hoje os Estados Unidos enfrentam está acima da capacidade do governo norte-americano. Por exemplo, os seus desafios financeiros não podem ser resolvidos se o Federal Reserve simplesmente aumentar ou reduzir as taxas de juros. Contudo, milhões de pessoas nos Estados Unidos e no mundo todo reverenciam a sabedoria demonstrada pelo Federal Reserve. Sempre que o seu ex-presidente, Alan Greenspan, e o atual presidente, Ben Bernanke, dão uma palestra, o mundo todo fica atento. Contudo, os problemas do país não foram resolvidos e agora estão se transformando em problemas mundiais e fugindo ao controle de nossos líderes políticos. Analisemos alguns desses problemas e de que forma estão relacionados. 1. O crescente déficit da balança comercial. O déficit da balança comercial norte-americana em 2006 era previsto para 423 bilhões de dólares. Isso significa que nós, como nação, teríamos de gastar 423 bilhões de dólares além do que produzíamos. Mutatis mutandi, isso poderia ser comparado a uma família que ganha $5.000 por mês e gasta $6.000 por mês. Você e eu sabemos que a situação dessa família está se tornando cada vez mais séria. Isso nos leva ao próximo problema. 2. A crescente dívida nacional norte-americana. Segundo o Departamento do Tesouro, 42 presidentes, de George Washington, 1789, a Bill Clinton, 2000, tomaram emprestado um total combinado de 1,01 trilhão de dólares de governos estrangeiros e de instituições financeiras. Entre 2000 e 2005, a Casa Branca de George Bush tomou emprestado 1,05 trilhão de dólares, mais do que todas as administrações anteriores juntas. 3. A desvalorização do dólar. Conforme já mencionado, em 1971 ocorreu a conversibilidade do dólar com a queda do lastro-ouro. Nessa época, o presidente Nixon estava tentando resolver o problema. Grande quantidade de ouro estava saindo do país. Por quê? A resposta poderá ser encontrada voltando ao problema número 1, o crescente déficit da balança comercial. Como os Estados Unidos compravam muitos produtos japoneses e europeus, a diferença entre o que era vendido para esses países e o que era comprado deles era pago em ouro.
pois naquele tempo o dólar tinha lastro em ouro. Para resolver o problema, o presidente Nixon simplesmente transformou o dólar de ativo em passivo. Hoje, o déficit da balança comercial norte-americana é o maior de todos os tempos. Em vez de lastrear o dólar com ouro, os Estados Unidos podem simplesmente emitir mais dinheiro, exatamente da mesma maneira que nós, como pessoas físicas, usamos cartões de crédito ou cheque sem termos dinheiro algum no banco. A diferença é que você ou eu podemos ser presos por emissão de cheque sem fundos. Embora em 1971 a emissão de dinheiro sem lastro pretendesse resolver temporariamente o problema, não resolveu o problema do excesso de consumo. Consequentemente, a mudança efetuada em 1971 criou outros problemas sérios, os quais hoje os americanos estão começando a pagar. Entre 1996 e 2006, um período de apenas 10 anos, o dólar norte-americano perdeu metade de seu valor comparado ao ouro. Em 1996, o ouro era vendido a cerca de US$ 250 a onça, cerca de US$ 8,8 grama. Em 2006, apenas 10 anos mais tarde, o ouro era vendido a $600 a onça, ou $21,16 por grama. Apenas a título de exemplo, se em 1996 você tivesse colocado $1.000 no banco, hoje, 2006, esse dinheiro valeria menos de $500 em ouro. Em vez disso, se você tivesse comprado 4 onças, cerca de 113,5 gramas, de ouro por $1.000, hoje esse ouro valeria $2.400. 4. Baby boomers sem dinheiro. Temos enfatizado que nos próximos anos os primeiros 75 milhões de baby boomers começarão a se aposentar. Muitos não têm reservas adequadas com as quais contar após a aposentadoria. Essa falta de reservas é causada em parte por uma lei conhecida como Lei de Gresham. Essa lei afirma que, quando a má moeda entra no sistema, o dinheiro bom se esconde. Isso tem acontecido ao longo da história e remonta aos tempos do Império Romano. Em 1964, o governo dos Estados Unidos recolheu as moedas de prata verdadeira que estavam em circulação, substituindo-as por moedas de prata falsa. Imediatamente, as moedas de prata verdadeira começaram a se esconder. O governo norte-americano, por si só, não tem capacidade de resolver os problemas financeiros com os quais o país hoje se defronta. Esses problemas são antigos e estão se transformando em problemas mundiais, ultrapassando as fronteiras americanas e fugindo ao controle de nossos líderes políticos. Robert T. Kiyosaki. Acredito que as pessoas não estejam poupando porque, conscientemente ou não, sabem que o dinheiro que recebem não é dinheiro de verdade. Por isso, o gastam o mais rapidamente possível. Hoje os Estados Unidos são uma nação de devedores simplesmente porque muitos indivíduos sabem que seu dinheiro vale cada vez menos, e não veem sentido em economizá-lo, pois poupadores são perdedores. A maioria dos americanos de classe média tem mais dinheiro investido em seu patrimônio e em contas de aposentadoria do que em dólares depositados no banco. Os índices de poupança nos Estados Unidos são os mais baixos do mundo. Os americanos estão vivendo mais com menos dinheiro e menos oportunidades. Esse problema leva ao próximo. 5. A mentalidade de ter direitos adquiridos. Como milhões de pessoas não têm recursos financeiros, esperam que o governo resolva seus problemas financeiros ou cuide delas. Se o governo não fizer isso, quem o fará? Com os preços subindo cada vez mais, quem terá condições de cuidar delas? O problema não pode mais ser adiado. Com a crescente dívida da Previdência Social e do Sistema Público de Saúde,
Até parece que a única forma de resolver o problema é continuar a fazer o que sempre fizemos: gastar mais do que ganhamos, tomar emprestado mais do que temos condições de pagar e emitir mais dinheiro. É um círculo vicioso causado pela incapacidade de resolver o problema, um problema causado pela falta de educação financeira. Isso nos leva ao próximo problema. 6. Preços do petróleo mais altos. Os altos preços do petróleo não são causados pela falta de educação financeira, mas pela desmedida ganância e pela falta de visão financeira das pessoas. Embora tenhamos tecnologia e recursos energéticos alternativos para substituir o petróleo, até agora nada foi feito. Continuamos a sofrer financeiramente devido a essa desmedida ganância e falta de visão. Os altos preços do petróleo causam efeito dominó sobre os problemas anteriores. Os Estados Unidos podiam tomar emprestado o volume de dinheiro que quisessem para resolver seus problemas financeiros porque a economia do país estava crescendo. Desde que o país continuasse a crescer, outros países e instituições financeiras estavam dispostos a lhes emprestar dinheiro tanto quanto quisessem. O problema é que os preços mais altos da energia fazem com que a economia se retraia, em vez de se expandir. Se e quando a economia começar a se retrair, aqueles que estavam contratando empréstimos talvez hesitem em aceitar uma parcela maior da dívida dos Estados Unidos. Se isso acontecer, os problemas econômicos não poderão ser resolvidos com grandes promessas e o aumento da dívida. O castelo de cartas ruirá. 7. Isenção de impostos para os ricos. Quase todos conhecem o primeiro mandamento. Não o primeiro mandamento que nos lembra que não devemos fazer com os outros o que não queremos que façam conosco. O mandamento sobre o qual estou falando é o que diz: o dono da bola é quem dita as regras do jogo. O triste é que nos Estados Unidos os pobres e a classe média perderam sua representação no governo. Hoje, os ricos ditam as regras, e é por essa razão que estão se tornando cada vez mais ricos. A economia voodoo, o efeito da distribuição capilar. Existe uma teoria monetária que incentiva as leis tributárias e favorece os ricos. É a ideia de que, se os ricos tivessem mais dinheiro, eles o investiriam, criando mais empregos. O dinheiro seria direcionado aos pobres e à classe média. Às vezes, essa teoria é denominada economia voodoo ou o efeito da distribuição capilar. Embora pareça uma boa teoria, e embora certa parcela do dinheiro acabe nas mãos das classes mais baixas, o resultado final é que quase todo dinheiro permanece nas mãos dos ricos. Em muitos casos, o preço dos bens aumenta porque os ricos têm mais dinheiro. Por que os preços dos bens aumentam? Porque é isso, bens, que os ricos compram com seu dinheiro, e essa é uma das razões pelas quais eles são ricos. Quando o preço dos bens aumenta, esses bens, itens de valor real e duradouro, ficam mais caros, ou fora do alcance dos pobres e da classe média. Veja o preço dos imóveis e pergunte a alguém que ainda não comprou sua casa se acha fácil adquirir a casa de seus sonhos hoje. É difícil comprar uma casa com as migalhas que sobram dos ricos. Em resumo, Donald Trump e eu nos unimos porque percebemos que os Estados Unidos estão no caminho errado e o tempo está se esgotando. Em vez de melhorarem, as coisas estão indo de mal a pior simplesmente porque não estão conseguindo resolver os problemas financeiros. Estão apenas empurrando-os com a barriga, esperando que a próxima geração consiga resolvê-los. No livro The American Deserve, Donald Trump fala sobre o que ele faria se fosse presidente dos Estados Unidos. Após ler esse livro, cheguei à conclusão de que suas ideias são ousadas e criativas. Acho que ele daria um excelente presidente e eu me engajaria de corpo e alma em sua campanha caso um dia ele
Decidisse concorrer. Pessoalmente, sou menos otimista. Meu pai se candidatou a um cargo eletivo pelo estado do Havaí e foi derrotado. Essa experiência me fez ficar descrente do processo político. O que pretendo é apenas ser financeiramente esperto, pessoalmente responsável por minha vida e tomar cuidado para não me tornar vítima dos desmandos do governo. Meu pai acreditava que seria capaz de mudar o governo. Após sua amarga derrota, decidi que, em vez de tentar mudar o governo, seria melhor que eu mudasse. Em vez de tentar mudar as leis, como, por exemplo, tornar as leis tributárias mais justas, eu simplesmente decidi enriquecer e usar as leis tributárias a meu favor. Se você prefere se juntar aos ricos em vez de lutar contra eles, então vá em frente, este livro foi escrito para você. Se, ao contrário, prefere mudar o governo, então talvez esta não seja a leitura recomendada. Donald e eu acreditamos que a melhor maneira de mudar as regras é, primeiramente, ser dono do ouro. Se você for rico, terá mais poder. Se tiver mais poder, terá mais condições de reforçar o primeiro mandamento, que afirma: faça aos outros o que gostaria que eles fizessem a você. A visão de Donald. Antes de qualquer coisa, você precisa saber o que está acontecendo. E deve partir desse ponto. Deve primeiro aprender para depois fazer. A pior coisa é aprender a duras penas, fazendo antes de aprender. O aprendizado, por si só, é um investimento. Robert e eu estamos tentando fazer com que você compreenda isso, colocando tudo de uma forma acessível. Nem sempre as regras são agradáveis, mas, a menos que você esteja em posição de mudar as regras, leis e limitações, seria conveniente familiarizar-se com elas. Por exemplo, pessoas já me procuraram com o que, no entender delas, era um excelente empreendimento, a construção de um prédio maravilhoso, e eu descobri que não entendiam nada, literalmente nada, sobre as regras de zoneamento urbano da cidade onde queriam construir o tal prédio. É o mesmo que tentar construir o melhor navio do mundo sem entender nada de estaleiros. Como você zarpa de um porto se não sabe como construir um navio? Episódios desse tipo, acredite, são mais comuns do que você possa imaginar, deixam-me pasmo em relação à maneira como as pessoas pensam. Supõe-se que a educação nos ajude a pensar. Parece que muitas pessoas, inclusive as que são instruídas, não raciocinam. Existe a mentalidade de que as pessoas são como ilhas, e Robert e eu partilhamos dessa mentalidade. Tome conta de sua ilha. Após o 11 de setembro, os nova-iorquinos passaram a compartilhar um laço comum do qual poucos dos que vivenciaram a situação irão se esquecer. De uma hora para outra, Manhattan se tornou nossa ilha, não apenas a grande e famosa cidade na qual por acaso morávamos. Tornou-se também a ilha adotada por muitos que nunca haviam estado ali antes. O ataque de 11 de setembro não destruiu a ilha, ao contrário, tornou-a melhor e mais forte. Nesse sentido, fico feliz em dizer que o 11 de setembro foi um fracasso para os terroristas. Todos conhecemos o velho ditado: nenhum homem é uma ilha. Existem várias formas de interpretar esse ditado, mas gosto da seguinte versão: todos estamos no mesmo barco. Isso ficou evidente após o 11 de setembro, e espero que tenhamos condições de preservar pelo menos parte desse espírito. Precisamos nos manter firmes para encarar as forças econômicas do momento e do futuro. Essa questão é muito séria. Mas não significa que não possamos nos divertir um pouco ao longo do caminho. Devo confessar que Robert pensa grande. Ele pensa que o mundo é sua ilha. Quando se trata de vender livros, talvez ele esteja certo.
Sua determinação de educar as pessoas financeiramente tomou proporções universais. Aliás, nada mais adequado, afinal, o problema é universal. Mas a solução pode começar com você e conosco. Robert e eu formamos uma boa dupla. Finalmente encontrei alguém que, como eu, pensa grande. E não se deixe influenciar pelas palavras de Robert. Donald Trump constrói arranha-céus. Eu simplesmente sou dono de um dúplex e de algumas outras coisas do tipo. Robert é um empresário muito bem-sucedido, e definitivamente, um indivíduo que raciocina globalmente. O que o motiva? Mas vamos nos concentrar em algo mais importante, isto é, o que você considera mais importante na vida? Sua família. O bem-estar de seus amados. O futuro deles e o seu. Então você está lendo o livro certo. Existem coisas que tanto Robert como eu consideramos importantes. Sempre estamos dispostos a nos esforçar para alcançá-las. Portanto, acreditamos que temos algo em comum com todos vocês. Suponhamos que seu bem-estar e o de sua família estejam ameaçados. O que você faz? Você se prepara para o que der e vier. Não quero fazer terrorismo financeiro, mas devo dizer que as coisas não vão lá muito bem. Nossa segurança financeira está abalada. O fato de você poder comprar na HSTN hoje ou fazer compras online logo mais à noite não significa que tudo esteja bem e que não haja nada com o que se preocupar. Não se iluda pensando que tudo vai muito bem. Não tenha uma visão tão estreita. Hoje, mais do que nunca, é preciso que você e sua família tenham uma educação financeira para que, no futuro, possam se proteger em termos financeiros. Por meio da educação você amplia sua visão. Por meio da visão, adquire a capacidade de detectar problemas econômicos e de transformá-los em oportunidades. Entretanto, tome cuidado com o tipo de educação que recebe. Certa vez ouvi alguém dizer: antes do advento da publicidade, eu conseguia enxergar o mundo. As coisas eram mais claras para esse indivíduo antes que ele deixasse que a publicidade, a mídia e os políticos tomassem as rédeas de sua vida. Ele confessou que passou a ter uma visão menos clara depois que os especialistas surgiram para explicar o mundo. A mídia é uma ferramenta poderosa, tanto para o bem como para o mal, portanto, a conclusão é que você precisa aprender a pensar por si mesmo. Robert e eu não estamos aqui para raciocinar por você. Mas porque ambos costumamos refletir muito e temos tido êxito, acreditamos que o que temos a dizer poderá contribuir para dissipar um pouco da neblina do horizonte e talvez até mesmo diminuir as cargas de explosivos da mídia às quais todos estamos sujeitos. Quais são seus instintos naturais? Como foi criado no Havaí, tenho certeza de que Robert é um exímio nadador. Acredito mesmo que seja, considerando que já foi surfista. Jamais imaginei que seria coautor de um livro em parceria com um cara do tipo surfista do Havaí. Lembro-me desta passagem de seu livro Profecias do Pai Rico. Você não aprende a nadar consultando um manual. E, em seguida, você não aprende a fazer negócios consultando um manual ou frequentando uma escola de administração. Ou seja, nada se compara à experiência adquirida na linha de frente. O que me lembra outra coisa que tem a ver com instinto. Robert passou um ano viajando por vários países do mundo como parte de seu treinamento na Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos. Ele diz que isso o ensinou a estar sempre vigilante, à procura de sinais de mudanças nas condições climáticas. Depois de certo tempo, você desenvolve um sexto sentido, e percebe quando as regras podem mudar. Creio que Robert tem aplicado esse instinto às previsões econômicas.
Ele descreve as condições econômicas como algo semelhante aos componentes da tempestade perfeita sobre a qual todos já ouvimos falar. Essa não é exatamente uma imagem ou pensamento reconfortante. Minha experiência com o instinto veio com o beisebol. Os jogadores de beisebol precisam ter um sexto sentido, do contrário jamais serão bons ou passarão da liga juvenil. Não são muitas as pessoas que sabem disso, mas eu fui um bom jogador de beisebol, bom o suficiente para ganhar algumas bolsas de estudos. Eu sabia como o jogo funcionava e tinha as habilidades atléticas necessárias. Tenho aplicado esse mesmo conhecimento do jogo de beisebol aos negócios. Às vezes, analiso uma situação e aguardo o momento certo. Aí me pergunto se todos os elementos estão no lugar certo. E se for o caso, então tenho a certeza de ser uma grande jogada para mim. A sensação é espetacular. Robert, por sua vez, poderia pensar, é a onda perfeita. Então vamos lá. Mas quem sabe o que pensa um ex-surfista? Eu certamente não sei. Na verdade, alguém me disse que não existe isso de ex-surfista. Uma vez surfista, sempre surfista. Se não fosse por seu treinamento militar e experiência no mar, não sei se eu estaria trabalhando com Robert. Mas o fato é que ele tem visão e tenacidade, que são duas coisas muito importantes. QI financeiro. Tanto Robert como eu usamos a expressão QI financeiro em nossos livros e artigos. Há pouco tempo, Kim, esposa de Robert, terminou de escrever seu primeiro livro, Mulher Rica. Ela me deu um exemplar para eu ler antes do lançamento. Achei-o tão bem escrito que resolvi escrever a orelha do livro. O livro é dirigido a todas as mulheres, e as aconselha a aumentarem seu QI financeiro, para que não fiquem na dependência dos homens. Recomendo esse livro tanto para mulheres como para homens. É um assunto muito sério. Mas isso não significa que não possamos ter uma vida divertida. Donald Trump. Todos temos nossa própria definição de QI, mas é um termo dinâmico, está sempre em mutação. Para mim significa ter a capacidade de mapear as águas econômicas em termos nacionais e internacionais, ser capaz de visualizar o futuro e tomar decisões com base nesse mapeamento e nessa percepção. Não é uma tarefa fácil, exige disciplina diária, mas a disciplina é necessária se você quiser ser bem-sucedido no mundo de hoje. Talvez eu tenha uma vantagem, pois sou daquelas pessoas que não precisam de muitas horas de sono, eu me satisfaço com 3 ou 4 horas por noite. E o que faço com as horas que sobram? Leio. Tomo conhecimento das coisas que estão acontecendo no mundo e leio sobre história. Faça as contas, se uma pessoa tem 28 horas adicionais por semana para ler, isso pode representar muita leitura. Sei que Robert gosta de fazer leitura em grupo, ou seja, as pessoas se reúnem para estudar um livro. É uma boa ideia. Mas como em geral eu costumo ler de madrugada, não creio que seria muito bem aceito em grupos de leitura. A importância da história. Eu gostaria de enfatizar a importância de se estudar história. Conhecimento é poder. Podemos aprender muito com a história, com as civilizações e impérios que construíram a história do mundo até os dias de hoje. Algumas grandes conquistas desapareceram no decorrer da história. Você se lembra do Império Otomano? Sabe por quanto tempo existiu? Sabe como e por que desapareceu? Talvez seja interessante se informar a respeito. Talvez você encontre alguma relação com os eventos mundiais e com sua compreensão destes. Em outras palavras, as coisas que você não sabe sobre esses eventos poderiam afetar você algum dia, de alguma forma.
Se, e quando isso acontecer, a quem você culpará, se for pego de surpresa? Robert e eu somos fanáticos por história, e uma das razões pelas quais nos entendemos é que ambos a usam como um manual. Seria interessante aprender com ela, em vez de ficar repetindo os mesmos erros. Conforme o velho ditado: aqueles que não aprendem com a história estão destinados a repeti-la. Se os tempos de hoje de repente se tornassem uma memória, do que você gostaria de se lembrar? Duas citações me vêm à mente, uma, de Ralph Waldo Emerson, que diz: o que pertence ao passado e o que o futuro nos reserva tem pouca importância em comparação ao que está dentro de nós. Outra de Albert Einstein, que diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a seu tamanho original. A citação de Emerson não me deixa ficar acomodado, pois sei que ainda tenho muito a aprender e a realizar, e a citação de Einstein me faz continuar a pensar grande. Eu poderia usar de maior erudição em minhas explicações, mas esses pensamentos são tão claros que seria redundante tentar elaborá-los ainda. Mas, além disso, acredito que o simples é melhor. Não que o simples seja mais fácil. Destilar alguma coisa reduzindo-a à sua essência pode exigir tempo e muito raciocínio. Essa é uma boa razão para ler grandes escritores e pensadores. Em muitos casos eles já executaram o processo de destilação para nós. Mas eis sua primeira tarefa: reflita sobre suas raízes e pense na razão de estar fazendo o que está fazendo hoje, seja lá o que for. É uma boa maneira de começar a pensar por si próprio, e é provável que você, e ninguém mais, encontre as respostas certas. Robert e eu já dissemos por que queremos que você enriqueça, mas o que queremos não é importante. O importante é o que você quer para si próprio e para a sua família. Você quer ficar rico? Parte 2. 3 tipos de investidores. Existem 3 tipos de investidores no mundo. 1. Pessoas que nunca investem. 2. Pessoas que investem para não perder. 3. Pessoas que investem para ganhar. As pessoas que nunca investem esperam que sua família, a empresa para a qual trabalham ou o governo cuidem delas depois que se aposentarem. As pessoas que investem para não perder em geral investem naquilo que consideram investimentos seguros. Essa classe engloba a maioria dos investidores. Elas têm a mentalidade do poupador quando se trata de investir. As pessoas que investem para ganhar estão dispostas a estudar mais, querem deter um controle maior e investem para obter retornos mais altos. É interessante observar que os 3 tipos de investidores têm potencial para se tornar muito ricos, mesmo os que esperam que alguém tome conta deles no futuro. Por exemplo, o CEO da Exxon aposentou-se recentemente e recebeu cerca de $500 milhão como gratificação pela aposentadoria. Tanto Donald como Robert investem para ganhar. Este livro é dirigido a você, caso queira investir para ganhar.